fazendo a leitura da questão de hoje, que diz assim: com referência a conceitos de proteção e segurança, julgue o item subsecutivo. Denomina-se backdoor a situação em que o usuário sofre um ataque, seus dados são criptografados, ficam inacessíveis e então exige-se desse usuário o pagamento de resgate para o restabelecimento do acesso aos seus dados, certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem em relação a essa questão? Então eu quero diferenciar aqui com vocês o termo backdoor, citado aí na questão, e um outro termo não citado aí na questão chamado ransomware. Olha só, backdoor, pessoal, não faz o que está descrito aí nessa questão. Portanto, eu já estou marcando como errado. Portas vulneráveis, como se fossem portas dos fundos que ficam abertas no meu computador, quer dizer, portas vulneráveis que facilitam o retorno de um invasor a um computador comprometido. É muito comum invasores enviarem programas, arquivos que instalam backdoor no computador e depois esses invasores têm mais facilidade para invadir esse computador através dessas portas que ficaram abertas naquele computador, aquelas portas vulneráveis. Então, backdoor criam portas vulneráveis no sistema, deixam portas abertas, portas dos fundos abertas, para permitir o retorno de um invasor ao computador comprometido. Essa é a função de backdoor. Agora, observa, isso é backdoor, que não é o que está descrito aqui. O que essa questão descreve não é ação de backdoor, é ação de um outro tipo de malware chamado de ransomware. Ransomware é um tipo de programa que cobra resgate. Ransom significa resgate, ransomware é um programa que cobra resgate. É muito comum quando um ransomware ataca o sistema do usuário, esse ransomware, existem vários tipos, mas o mais comum, o ransomware mais comum é aquele que ataca os arquivos do usuário, criptografa os arquivos do usuário e depois o usuário tenta acessar os seus arquivos e não consegue porque seus arquivos estão criptografados. Logo depois vem um pedido de resgate para que o usuário pague esse resgate, normalmente em alguma moeda virtual, como o caso do Bitcoin, para obter de volta acesso aos seus próprios arquivos. Quer dizer, o ransomware criptografou os arquivos do usuário e depois pediu um resgate para devolver para o usuário acesso aos seus próprios arquivos. Isso é a ideia de um ransomware. Então essa questão está errada para backdoor. Backdoor é criar portas vulneráveis no sistema que permitem o retorno de um invasor ao computador comprometido. Ransomware sim ficaria certo. Se ele tivesse colocado aqui, ó, denomina-se ransomware, a situação em que o usuário sofre um ataque, seus dados são criptografados, ficam inacessíveis, e então exige-se desse usuário o pagamento de resgate para restabelecimento do acesso aos seus dados, aí se fosse ransomware no lugar de backdoor estaria certo, mas para backdoor está errado. Mas é bom porque com isso a gente aprendeu com uma questão só dois assuntos importantes aí, o termo backdoor e o termo ransomware. Valeu.